Ele era o rei de um castelo de vidro que ela tinha pago, e durante 20 anos ela desempenhou de bom grado o papel de sua rainha. Hannah Vanderbilt Ross tinha tudo o que uma mulher podia desejar. Uma cobertura espaçosa na Quinta Avenida, um nome que abria qualquer porta, e um marido, Richard, cuja ambição era tão afiada quanto seus fatos de estilista. Mas quando o rei começa a ficar inquieto, as paredes do castelo começam a parecer frágeis. As noites de Richard tornaram-se cada vez mais tardias. O seu telemóvel tornou-se uma fortaleza, e o aroma de um perfume estranho, delicado mas barato, agarrava-se aos seus casacos de cachemira. A amante, uma rapariga ousada e tola chamada Isabela, enviou a mensagem que achava que mudaria sua vida. Precisamos de falar. Encontra-me. O nosso futuro depende disso. Mas no jogo de alto risco do amor e da traição, é sempre melhor saber com quem se está a jogar, porque quem apareceu não foi o rei. Foi a rainha. O silêncio na cobertura dos Ross na Quinta Avenida era um tipo específico de silêncio. Não era pacífico. Era o silêncio pesado, carregado de palavras não ditas, de coisas deliberadamente deixadas por examinar. Era um silêncio que custava mais de 40 milhões de dólares, curado pelos designers de interiores mais cobiçados do mundo. E, no entanto, era tão sufocante como um túmulo selado. Hannah Vanderbilt Ross estava diante das janelas do chão ao teto. A sua silhueta uma figura marcante e elegante contra a tapeçaria cintilante de Manhattan ao anoitecer. Aos 52 anos, possuía aquele tipo de beleza que não era diminuída pela idade, mas sim refinada por ela. O seu cabelo, da cor do champanhe pálido, estava apanhado num penteado impecável e brilhante. O seu vestido de seda azul marinho, uma peça feita por encomenda de um estilista cujo nome era sussurrado, não dito, deslizava sobre uma figura mantida por uma disciplina implacável. No pulso, um relógio PC Philippe, presente de 20º aniversário do marido, marcava o tempo com uma precisão silenciosa e cara. Era uma das poucas coisas no apartamento que ainda era honesta. O seu marido era Richard Ross. Para o mundo, ele era um titã das finanças, o fundador da Aperture Finance, um homem que tinha escalado desde um passado de classe média no Queens até o topo da sociedade nova-iorquina. Era carismático, com um sorriso capaz de desarmar senadores, e uma mente que via ângulos que mais ninguém via. Era, por todas as definições, um homem feito por si próprio. Mas Hannah conhecia a verdade. Ela era uma Vanderbilt, não no sentido bombástico da era dourada dos seus antepassados, mas de uma forma moderna. A riqueza da sua família era antiga, silenciosa, e entrelaçada com o próprio tecido da cidade. O seu pai tinha liderado o Vanderbilt Group, uma firma de capital privado com ativos que ultrapassavam o PIB de pequenas nações. E há 22 anos, quando a empresa incipiente de Richard estava à beira do colapso, foi uma infusão silenciosa de capital Vanderbilt, um investimento estratégico, como os jornais o chamaram, um resgate, como ambos sabiam, que o salvou. Foi a fundação sobre a qual ele construiu o seu castelo de vidro. Ela nunca o usou contra ele. Ela amava-o. Ou pelo menos amava o homem que ele tinha sido. O homem apaixonado, determinado, que havia a ela, não ao seu nome. O homem que a fazia rir, que lhe segurava a mão no banco de trás dos táxis, que lhe prometia uma vida de aventura, não apenas de obrigação. Mas no último ano, esse homem tinha sido gradualmente substituído por um estranho. Os sinais estavam todos lá, uma constelação de clichês. Ela era demasiado inteligente para ignorar as noites no escritório que se estendiam para lá da meia-noite, mesmo quando o mercado estava calmo. O segundo telemóvel, um aparelho elegante tipo Burner, que ele dizia ser para clientes internacionais, mas que ele guardava com a ferocidade de um dragão a proteger o seu tesouro. Os extratos do cartão de crédito da American Express, aquele que ele achava que ela não revia, mostravam despesas que falavam uma linguagem só delas. Jantares íntimos para dois no Modesto, mas na moda, Sorro Beastro. Ela nunca lá tinha ido. Lingerie ridiculamente cara da La Peara, num tamanho muito menor do que o seu. Fins de semana em hotéis como o Greenwich Hotel, quando supostamente ele estava em viagens de golfe nos Hamptons. E depois havia o aroma. Era jasmim e algo mais, algo enjoativamente doce. Apegava-se à roupa dele, uma presença fantasma no closet partilhado. Não era o aroma sofisticado de uma mulher do seu círculo, que usava fragrâncias feitas por encomenda em Paris.
Cheirava a juventude. Cheirava barato. Hannah virou-se da janela ao ouvir o suave toque do elevador privado a anunciar a chegada dele. Alisou o vestido, a expressão a assentar numa máscara de neutralidade serena. Era uma atuação, e ela era uma atriz experiente. Richard entrou com passo firme, tirando um sobretudo Tom Ford que custava mais do que a renda da maioria das pessoas. Aos 55 anos, ainda era um homem atraente, o cabelo escuro agora com um toque distinto de prata nas têmporas. Parecia cansado, mas havia nele uma energia nervosa, uma tensão frenética que ela tinha aprendido a reconhecer. Hannah, disse ele, a voz um pouco alta demais, jovial demais. Afrouxou a gravata e dirigiu-se ao bar com tampo de mármore. Dia longo, os mercados estão um banho de sangue. Serviu-se generosamente de Macallan 25. Não lhe ofereceu nenhum. Costumava sempre fazê-lo. Foi o que ouvi, respondeu ela, a voz calma e equilibrada. Alguma coisa com que a aperture deva preocupar-se? Nada que eu não consiga lhe dar, disse ele, engolindo um grande gole de Scott. Evitou os olhos dela, o olhar a desviar-se pelo vasto salão. Apenas muitas peças em movimento, sabes como é? Sei, disse ela. E sabia. Sentara-se no conselho da empresa do pai durante uma década. Entendia balancetes melhor do que Richard provavelmente pensava. Entendia a alavancagem, tanto financeira quanto emocional. Ele gesticulou vagamente. Provavelmente estarei no escritório outra vez este fim de semana. Estamos a tentar fechar uma grande fusão. É delicado. Outra mentira. Uma mentira preguiçosa. O seu principal advogado de M&A, David Shen, estava atualmente de férias com a família em Bali. A esposa dele publicara fotos no Instagram durante toda a semana. Hannah tinha verificado. Claro, disse ela, o seu sorriso plácido sem nunca vacilar. O que for preciso. Ele pareceu relaxar de alívio, confundindo a compostura dela com ignorância. Obrigado por compreenderes, Eli. Sempre foste o meu pilar. Aproximou-se e beijou-lhe a face. Foi um gesto seco, perfunctório, e quando se afastou, ela voltou a senti-lo. O leve e doce aroma de jasmim. O telemóvel dele vibrou na mesa do hall onde deixará as chaves. Uma mensagem. O corpo de Richard enrijeceu quase imperceptivelmente. Acabou a bebida num só gole. Preciso de um duche, anunciou, já a caminhar para a ala do quarto. Não me esperes. Tenho umas chamadas para fazer depois. Hannah esperou até ouvir o som da água correr. Depois caminhou, não correu, até a mesa do hall. O coração batia num ritmo dolorosamente staccato contra as costelas, mas as mãos estavam perfeitamente firmes. Pegou no telemóvel pessoal dele, aquele que ele achava estar seguro, com um simples código de 6 dígitos. Ela vira-o digitá-lo dezenas de vezes nos últimos meses, o polegar movendo-se num padrão que memorizara com uma curiosidade acadêmica e distante. A data de nascimento do filho que perderam num trágico acidente de carro há 15 anos. O facto de ele usar esses números, a dor partilhada e sagrada, como escudo para o seu segredo sórdido era o golpe mais cruel de todos. Digitou o código 081409. Abriu. Havia dezenas de mensagens do mesmo contato, guardado sob o nome pateticamente transparente de Projeto Isabela Serrano. Uma investigação rápida e discreta feita por um detetive particular que contratara semanas antes preencher as lacunas. 26 anos, assistente numa pequena galeria de arte em dificuldades em Chelsea. Ambiciosa. Bonita de uma forma atualmente em voga nas redes sociais. E completamente banal. O dedo de Hannah pairou sobre a conversa. Uma caixa de Pandora de sussurros digitais. Foi subindo, os olhos a percorrerem nomes carinhosos, promessas quebradas, e arranjos logísticos para os encontros deles. Cada palavra era uma nova punhalada de traição. Mas não permitiu que as lágrimas viessem. Ainda não. Ela era uma Vanderbilt. O seu luto era uma coisa privada e luxuosa, para ser vivida em solidão. Agora, precisava de clareza. Desceu novamente até a mensagem mais recente, a que acabará de chegar. Era de Isabela. E era uma declaração de guerra. Richard, não aguento mais isto. Os momentos roubados, as mentiras. Prometeste-me um futuro e preciso de saber se falavas a sério. Precisamos de falar.
Não por telefone. Cara a cara. Amanhã à noite. 20 horas, Liel. É o nosso lugar. O nosso futuro depende disso. Não me deixes à espera. Liel. O céu. Um restaurante ridiculamente exclusivo num novo arranha-céus, famoso pelas vistas panorâmicas e pela lista de espera de 3 meses. O lugar deles. Richard dissera-lhe que era impossível conseguir uma reserva ali. Hannah ficou ali, a luz fria do telemóvel a iluminar-lhe o rosto. O som do duche era um rugido distante. Por um momento, o imenso peso da dor e da humilhação caiu sobre ela, e sentiu os joelhos vacilarem. Viu a sua vida como ela era. Uma bela carapaça oca. Um casamento que era um contrato comercial. Um marido que lamentava o filho morto usando seu aniversário como código para ceder ao seu caso extraconjugal. Mas então algo mais emergiu da dor. Era frio, duro e afiado como um estilhaço de gelo. Era raiva. E era determinação. A rapariga queria encontrar-se. Queria discutir o seu futuro. Um futuro construído sobre as ruínas do de Hannah. Os lábios de Hannah curvaram-se num sorriso sem calor, sem humor. Um sorriso que teria congelado o sangue de qualquer tubarão do conselho do seu pai. Está bem, pensou. Vamos falar sobre o futuro. Com movimentos deliberados e precisos, escreveu uma resposta. Não hesitou. Não se questionou. Sabia exatamente o que dizer. Estarei lá. Mal posso esperar. Carregou em enviar. Depois apagou toda a conversa. A exigência de Isabela. E a resposta dela. Colocou o telemóvel de volta exatamente no lugar onde estava. Caminhou de volta até a janela, as costas direitas, a cabeça erguida. A raiva tinha se transformado em algo muito mais perigoso. Um plano. A amante pedirá ao marido para se encontrar. Mas quem ia aparecer era a esposa. E Hannah Vanderbilt Ross não vinha para negociar. Vinha para vencer. As 24 horas seguintes foram uma aula magistral de fúria controlada. À superfície, a vida seguia o seu ritmo luxuoso e perfeito. Hannah participou numa reunião do Conselho da Filarmônica de Nova York. As suas ideias afiadas e incisivas como sempre. Almoçou com a irmã no Modern, discutindo arte e os filhos com uma serenidade que escondia a tempestade polar no seu interior. Movia-se pelo dia como um fantasma na própria vida. Cada sorriso, cada aceno, cada pergunta cortês era uma atuação cuidadosamente calibrada. Por dentro, estava a desmontar 2 décadas da sua vida, pedaço por pedaço, com dor meticulosa. Era uma contabilista forense do próprio coração, a analisar as provas da lenta morte do seu casamento. Conduzia um novo Audi A5, um presente. O relatório de Frank indicava que a galeria onde trabalhava, Serrano Contemporary, tinha recentemente recebido um grande investimento anônimo que a salvara da falência. A galeria era propriedade do pai dela. Hannah não era ingênua. Entendia a arrogância de Richard. Ele não estava apenas a ter um caso. Estava a financiá-lo. Estava a construir um pequeno império para sua amante. Uma pálida imitação daquele que a família de Hannah tinha construído para ele. Ele estava a brincar de casinha com o dinheiro deles, com o dinheiro dela, para criar um mundo onde pudesse ser o herói, o benfeitor, o homem feito por si próprio que tão desesperadamente queria ser. A realização não só doeu. Insultou a sua inteligência. Nessa tarde, enquanto Richard estava no que dizia ser um almoço de alto nível com investidores, Hannah fez uma chamada, não para um advogado de divórcio. Ainda não. Isso era um bazuca, e ela estava a forjar um bisturi. Ligou para Arthur Sterling, o advogado da família há décadas, um homem que tratava dos assuntos dos Vanderbilt desde antes de ela nascer. Arthur, é a Hannah Ross, disse, a voz um mar calmo por cima de uma corrente mortal. Hannah, minha querida, a que devo prazer? A voz de Arthur era como couro velho e uísque fino. Preciso que faças algo por mim, Arthur. Em silêncio. Quero uma análise financeira completa e aprofundada das contas pessoais do Richard e de todas as transações feitas pela Aperture Finance nos últimos 2 anos. Quero ver todas as transferências bancárias, todos os investimentos, todas as consultorias pagas. Tenho a suspeita de que ele tem sido criativo com a contabilidade. E especificamente, quero que procures quaisquer ligações a uma galeria chamada Serrano Contemporary ou a qualquer indivíduo com o apelido Serrano. Houve uma pausa do outro lado da linha.
Arthur era experiente demais para perguntar por quê. Limitou-se a absorver o pedido. Entendi, disse ele, duas palavras carregadas de compreensão. Discretamente, claro, como se fosse um fantasma passar pelos fios. Hannah confirmou. Preciso que seja invisível. O Richard não pode saber. Ninguém pode. Considera feito. Hannah, vou reunir a minha melhor equipa. Serão cirúrgicos. Obrigada, Arthur, disse ela, e desligou. Esse foi o primeiro movimento no tabuleiro de xadrez. Ela estava a reunir os seus exércitos enquanto o adversário ainda admirava o seu próprio reflexo. À medida que a noite se aproximava, o peso do confronto iminente começou a assentar. Qual era o seu objetivo? Gritar? Chorar? Atirar um copo à cara da rapariga? O pensamento era tentador, um lampejo fugaz e satisfatório de raiva primitiva. Mas também era grosseiro. Estava abaixo dela. Uma cena em público só daria poder à rapariga. Colocá-la-ia no centro de um drama que não merecia protagonizar. Não. O objetivo de Hannah era outro. Era recolher informações, compreender o inimigo e instilar medo. Precisava de ver Isabela, medi-la, entender a natureza da ameaça que representava. Era apenas uma interesseira? Uma rapariga ingênua apaixonada? Ou algo mais perigoso? Começou a preparar-se para o encontro como quem se prepara para uma batalha. Escolheu a armadura com cuidado, não um fato severo, nem um vestido negro de luto. Escolheu um vestido justo de lã vermelho sangue da Alexander McQueen. Era elegante, poderoso e absolutamente intransigente. Combinou-o com stiletos pretos da Christian Louboutin, lindos e cortantes. As joias eram mínimas, mas significativas. A aliança de diamantes, um peso frio e cintilante no dedo, e uns brincos de diamante herdados da família Vanderbilt. Chamavam-se as gotas de gelo. Sentou-se à penteadeira, o conjunto de cremes e perfumes caros a parecer relíquias de outra vida. Fez a própria maquilhagem, a mão firme. Um traço de eyeliner escuro para tornar os olhos azuis mais afiados e avaliadores. Um batom vermelho vibrante que combinava com o vestido. Uma mancha de cor que significava negócios. Olhou-se ao espelho. Não viu uma vítima. Viu uma CEO, uma guerreira, uma rainha prestes a defender o seu reino. Richard ligou-lhe por volta das 19 horas. Eli, disse ele, a voz tensa. Esta fusão está a ter contratempos. Vou chegar muito, muito tarde. Provavelmente nem chego a casa esta noite. Vamos passar a noite toda na sala de guerra da firma. As mentiras agora eram tão descaradas, tão desleixadas. A sala de guerra dele era uma mesa para dois no Liel. Não te preocupes com nada, querido, disse Hannah, a voz doce como mel. Trata dos teus assuntos. Eu estava a sentir-me um pouco cansada, por isso acho que janto qualquer coisa leve e deito-me cedo. És a melhor, Eli. Não sei o que faria sem ti, disse ele. A ironia era tão densa que ela quase se engasgou com ela. Amo-te, acrescentou ele. Um segundo tarde demais. Hannah fez uma pausa. As três palavras pairaram no ar entre eles, ocas e profanas. Olhou para o reflexo no espelho, para a mulher de vermelho. Eu sei, disse ela, e desligou. Às 19h45, o motorista, Thomas, um homem estoico que estava com a família há 30 anos, parou o Bentley no passeio. Abriu-lhe a porta, o rosto impassível, mas os olhos com um leve brilho de preocupação. Ele vira as idas e vindas daquela família durante toda a vida adulta. Sabia reconhecer os sinais. Para onde, Sra. Ross? Perguntou. Hannah acomodou-se no assento de couro macio. Respirou fundo, o ar fresco a encher-lhe os pulmões. Luciel toma, disse, a voz clara e fria como vidro. E por favor, não espere. Liel fora concebido para intimidar. Situado no 60º andar, a entrada era uma discreta porta de bronze que se abria para um átrio silencioso de mármore preto. O balcão de recepção era um bloco monolítico de granito, atendido por uma mulher cuja beleza austera e frieza sugeriam que estava a guardar os portões de outro reino, não apenas a verificar reservas. Hannah entrou às 20 horas em ponto. A recepcionista levantou o olhar, o sorriso ensaiado a vacilar por uma fração de segundo ao ver a visão de vermelho. Boa noite. Tenho uma reserva, disse Hannah,
o tom a não deixar espaço para discussão. Para 2, em nome de Ross. Os olhos da recepcionista desceram ao ecrã. Ah, sim. Sr. Ross. Ainda não chegou. Deseja esperar no bar ou posso acompanhá-la até a mesa? A mesa, por favor, disse Hannah. Queria o terreno elevado, estratégico. Queria estar sentada, a observar, quando a rapariga entrasse. Foi conduzida pela sala de jantar imponente e silenciosa. Cada mesa era uma ilha banhada por luz suave e separada por mares de escuridão luxuosa. O Cleonel era uma mistura de bilionários da tecnologia, estrelas de rock envelhecidas e dignitários estrangeiros. Cabeças viraram-se enquanto ela passava, uma onda de curiosidade a seguir a mulher de vermelho que caminhava com tal propósito. Não beberia ao sair. Era para a mesa. Um adereço. Um sinal de que estava ali para um jantar adequado, não para um encontro dramático e breve. Era um movimento de poder. O champanhe chegou. Ela tomou um pequeno gole revigorante. As bolhas frias souberam-lhe bem na garganta. Observou o seu reino. As luzes da cidade estendiam-se à sua frente como um tapete de joias espalhadas. Aquela era sua cidade, o seu mundo. E aquela rapariga de Chelsea achava que podia simplesmente entrar e roubar-lhe uma parte. Às 20h10, viu-a. Isabela Serrano não era o que ela esperava. Hannah imaginara alguém dura, sensualmente provocante. Mas a mulher que hesitava à entrada era mais suave. Era, sem dúvida, bonita, com uma cascata de cabelo ondulado e escuro, grandes olhos castanhos expressivos e um corpo voluptuoso realçado por um vestido preto justo. Talvez demasiado revelador para um restaurante daquela categoria. Segurava uma mala Chanel, sem dúvida, um presente recente, como se fosse um escudo. Parecia jovem, nervosa, completamente fora do seu ambiente. Um cordeiro a entrar na cova do leão. Isabela percorreu a sala com o olhar, o rosto com uma expressão ansiosa e esperançosa. Depois, a recepcionista apontou-lhe a mesa do canto. O rosto de Isabela abriu-se num sorriso radiante, acreditando que Richard a esperava. O sorriso congelou, depois desfez-se, quando se aproximou e viu quem estava sentado no lugar. Os passos vacilaram. Por um momento, Hannah pensou que a rapariga podia virar costas e fugir. Mas não o fez. Endireitou os ombros, ergueu o queixo, e continuou a caminhar até a mesa. A vulnerabilidade inicial substituída por uma máscara de desafio. Era, Hannah teve de admitir, uma recuperação respeitável. Isabela parou à beira da mesa, os nós dos dedos brancos ao agarrar a mala. Não falou. Hannah levantou o olhar, os olhos azuis tão frios e límpidos como as janelas ao lado delas. Fez um gesto gracioso para o lugar em frente. Isabela, presumo, disse, a voz baixa e uniforme. Por favor, senta-te. O Richard teve um contratempo. O nome dito com tanta calma pareceu atingir a jovem como um golpe físico. Afundou-se no assento de couro macio, um movimento rígido. Colocou a mala Chanel sobre a mesa entre elas. Uma pequena barricada preta. O que estás a fazer aqui? Isabela conseguiu finalmente perguntar, a voz reduzida a um sussurro. Acho que essa é a minha fala, respondeu Hannah suavemente, dando outro gole do champanhe. Afinal, era o meu marido que estavas à espera. Mas, como insististe tanto em discutir o futuro, achei que lhe pouparia o trabalho. Então, vamos falar. Inclinou-se ligeiramente para frente, o olhar fixando Isabela ao assento. Trabalhas numa galeria de arte. Do teu pai, creio eu. Serrano Contemporary. Estava à beira da falência, não estava? Até que um misterioso benfeitor anônimo apareceu com um investimento considerável há alguns meses. Um investimento que parece, de forma muito suspeita, ter sido canalizado de uma conta offshore ligada ao fundo de bônus executivo da Aperture Finance. Estou a acertar nos detalhes? O rosto de Isabela empalideceu. A centelha de desafio nos olhos vacilou, substituída por medo genuíno. Eu não sei do que está a falar. Oh, eu acho que sabes, disse Hannah, a voz descendo até quase um murmúrio, obrigando Isabela a inclinar-se para ouvir. Acho que sabes exatamente do que estou a falar. Vês, isto não é só sobre sexo. Se fosse, eu não estaria aqui. Casos extraconjugais são coisas tediosas, comuns. No entanto, isto é negócio.
O meu marido usou os nossos bens conjugais, bens que, acrescento, são predominantemente meus por herança, para financiar fraudulentamente o negócio da tua família em troca de ti. Deixou que aquilo assentasse. O empregado chegou com o sair, colocando-o num balde de prata. O ritual mundano era surreal no meio da atmosfera densa e tensa. Serviu uma pequena quantidade para Hannah provar. Ela acenou com a mão, num gesto displicente. Está bom. Deixa estar. Quando ele saiu, ela voltou a inclinar-se para a frente. Então, diz-me, Isabela, qual era o plano final? Achavas mesmo que ele ia deixar-me por ti? Achavas que ele ia descartar 22 anos de casamento, uma história partilhada e um império financeiro intrinsecamente ligado ao meu apelido por uma assistente de galeria de 26 anos com uma mala Chanel e uma história triste? Lágrimas encheram os olhos de Isabela, quentes e furiosas. Tu não sabes nada, disse ela, sufocada. Achas que isto é só por dinheiro? O Richard e eu temos uma ligação. Ele ama-me. Ama-te. Hannah ergueu uma sobrancelha perfeitamente esculpida. Ele ama-te ou ama a ideia de ti? Ama o facto de seres jovem, de olhares para ele com admiração, de o fazeres sentir-se poderoso? O poder que ele acha que não tem quando está ao meu lado e do meu apelido. Ele não está apaixonado por ti, querida. Ele está apaixonado pelo reflexo dele próprio nos teus olhos adoradores. Isso não é verdade, insistiu Isabela, a voz a ganhar uma força desesperada. Ele está farto desta vida. De ti. Disse-me que se sente sufocado neste museu que chamas de casa. Disse que és fria e controladora. Disse que o vosso casamento é só um contrato de negócios. As palavras foram lançadas como punhais, e acertaram. Uma dor aguda e fria no peito de Hannah. Mas a sua expressão não mudou. Não daria àquela rapariga o prazer de a ver sangrar. Um contrato de negócios, repetiu Hannah, pensativamente. Talvez ele tenha razão. Mas, num contrato de negócios, é preciso conhecer bem todos os termos. O que me leva à verdadeira razão de estar aqui. Fez uma pausa, pegando no copo de champanhe e fazendo girar o líquido dourado. Sei que ele planeava dar-te mais dinheiro. Muito mais. Ia alavancar uma parte significativa do portfólio da Aperture num fundo de derivados de alto risco. É imprudente, beira o ilegal, mas o retorno, se resultasse, seria enorme. Suficiente para sustentar-te a ti e a tua família para o resto da vida. Suficiente para ele finalmente se sentir livre do dinheiro dos Vanderbilt. Era esse o plano, não era? Isabela ficou a olhar para ela, a boca ligeiramente entreaberta. Claramente, era mais do que esperava que Hannah soubesse. Aquilo era informação interna. Acreditas que sabes tudo, disse Isabela, com uma expressão estranha, quase piedosa no rosto. Sentas-te aqui na tua torre de marfim, com o advogado da família em marcação rápida, e achas que tens tudo sob controlo. Achas que sou apenas uma rapariga com quem ele dorme. Não fazes ideia do que se está realmente a passar. Então ilumina-me, desafiou Hannah, a voz carregada de sarcasmo. Isabela inclinou-se para a frente, o medo subitamente dissipado, substituído por uma confiança selvagem e imprudente. A confiança de quem pensa que tem a carta vencedora. Esse fundo de alto risco de que falas, disse ela, a voz baixa e conspiratória. Não é só imprudente. É uma farsa completa. O fundo inteiro foi desenhado para falhar. Hannah congelou, o copo de champanhe a meio caminho dos lábios. O mundo pareceu inclinar-se sobre si mesmo. A vista da cidade tornou-se um borrão de luzes sem sentido. Hannah olhou para Isabela, vendo-a pela primeira vez. Não como amante. Não como rival. Mas como presságio de uma ruína muito maior do que um simples divórcio. Richard não era apenas um adúltero. Era um criminoso. E estava prestes a destruir todo o mundo que construíram. A amante veio ao encontro para garantir o seu futuro. Em vez disso, acabará de entregar à esposa a arma que podia destruir tudo. Hannah saiu do restaurante num estado de calma gelada e aterradora. A tempestade emocional da traição fora instantaneamente substituída por um furacão de categoria 5 de perigo financeiro e legal. A humilhação da infidelidade era agora uma nota de rodapé numa história muito maior e mais catastrófica. Richard não a tinha apenas traído. Ele traíra toda a vida deles, o legado,
e potencialmente centenas de investidores que confiavam nele. Jogará com o nome Vanderbilt. A única coisa que o pai dela lhe pedirá para proteger. Ela não foi para casa. Pediu a Thomas que a levasse para o casarão vazio da família no Upper East Side, um lugar que mantinha por afeição e silêncio. As grandes salas silenciosas, cheias de retratos dos antepassados, pareciam uma sala de conselho de guerra. Caminhava pela biblioteca, o vestido vermelho, uma mancha de sangue contra madeira escura. As palavras de Isabela repetiam-se-lhe na mente. Fundo falso, oligarca russo, manipulação de contas. Era audacioso, desesperado e absolutamente catastrófico. E o mais condenatório de tudo, era plausível. A energia frenética recente de Richard, a obsessão com o segredo, o discurso sobre uma fusão delicada, tudo encaixava. Ele não estava a construir um ninho para amante. Estava a construir um bunker para si próprio. E não se importava que todos os outros fossem apanhados na explosão. A primeira chamada dela foi para Arthur Sterling, acordando do sono. Arthur, disse ela, sem qualquer introdução. Esquece a análise discreta. Vamos escalar. Preciso que obtenhas uma ordem judicial. Quero congelamento temporário de todas as contas de negociação principais da Aperture Finance e dos bens pessoais do Richard. Agora. Esta noite. Hannah, o que aconteceu, pelo amor de Deus? A voz sonolenta de Arthur ficou de repente alerta e preocupada. Com que justificação? Um juiz não vai conceder isso sem uma razão forte. A justificação é fraude, desvio de fundos e catástrofe financeira iminente, afirmou Hannah, sem emoção. Relatou-lhe a informação recebida de Isabela, despindoada suas origens sórdidas e apresentando-a como inteligência credível. Tenho razões para acreditar que Richard Ross está a usar a Aperture como fachada para defraudar investidores e esconder perdas massivas a um estrangeiro chamado Dmitry Vulov. O nome caiu como uma granada. Arthur soltou um assobio baixo. Vulov não era homem com quem se brincasse. Era infame, uma figura sombria ligada ao crime organizado e intriga política. Meu Deus, murmurou Arthur. Tens a certeza, Hannah? Tenho certeza suficiente para arriscar tudo, respondeu. Obtenha a injunção. Arthur. Usa todo o peso dos Vanderbilt para acordar um juiz. Diz-lhes que a estabilidade de uma firma de milhares de milhões está em risco. Por que está? Já estou a tratar, disse ele, agora com voz sombria e concentrada. Fica onde estás. Ligo-te de volta. A chamada seguinte foi para o homem que chefiava a divisão de segurança do grupo Vanderbilt. Um ex-agente do MI6 chamado Julian Croft. Julian, preciso de ti, disse ela. Quero proteção 24 horas por dia na cobertura da Quinta Avenida e aqui no casarão. Discreta, mas absoluta. Também preciso que localizes alguém. Isabela Serrano. Não quero que a abordes. Só quero saber onde está a todo momento. É a minha única testemunha corroborativa. Suspeito que está prestes a tornar-se muito importante. Ou muito assustada. Depois, esperou. O silêncio do casarão era o seu aliado. Permitirá-lhe pensar. O choque inicial estava a cristalizar numa resolução fria como diamante. Richard declarara guerra, não ao casamento, mas à família dela, à sua segurança, ao seu mundo. Confundira a dignidade silenciosa dela com fraqueza. Confundira o amor dela com cegueira. Estava prestes a aprender, da forma mais brutal possível, o quão errado estava. Eram quase 3 horas da manhã quando Richard regressou à cobertura da Quinta Avenida, esperando encontrar Hannah a dormir. Em vez disso, encontrou-a sentada numa poltrona de costas altas na sala escura. As luzes da cidade atrás dela lançavam-na em silhueta. Já não usava o vestido vermelho. Trocara-o por umas calças pretas simples e uma camisola de cachemira. Parecia calma, composta e absolutamente aterradora. Hannah, disse ele, a voz tingida de confusão e um pressentimento crescente. O que estás a fazer acordada? Pensei que já estivesses a dormir. Os meus planos mudaram, disse ela, a voz suave. Como correu a tua maratona noturna, Richard? Conseguiste fechar a tal fusão? Ele parou, a mão ainda no nó da gravata. Foi exaustivo. Ainda não estamos lá. Começou a andar em direção ao quarto. Estou exausto. Podemos falar de manhã. Vamos falar agora, disse ela.
O tom parou-o de imediato. Virou-se lentamente, o rosto uma máscara de cautela cansada. Fui ao Luciel esta noite, disse Hannah, deixando as palavras pairarem no ar. Cada gota de cor esvaiu-se do rosto de Richard. Pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia verdadeiramente aterrorizado. O quê? Por quê? Por que é que fizeste isso? Porque a tua amante te convidou, e achei que devia ir no teu lugar. Tivemos uma conversa fascinante. A tua Isabela fala muito bem. Hannah, escuta. Dê um passo na direção dela, as mãos erguidas num gesto conciliador. Posso explicar? Podes. Cortou ela, a voz a cortar a sua tentativa patética. Podes explicar Dmitri Vulou? Podes explicar o fundo fantasma que criaste para fundar a tua própria empresa? Podes explicar como planeavas dizer-me que toda a nossa fortuna estava prestes a desaparecer numa falência fraudulenta feita para te salvar de um mafioso russo? Ele ficou a olhar para ela, mudo. Era como se ela tivesse mergulhado na sua mente e arrancado seus segredos mais sombrios. Parecia destroçado. O mundo meticulosamente construído por ele desmoronava-se num único momento. Como? Balbuciou. Como é que soubeste? A Isabela foi muito generosa, disse Hannah com um pequeno sorriso cruel. Parece que a lealdade dela é tão transacional quanto o afeto. Achava que me estava a contar sobre a tua traição. Não percebeu que estava a contar-me sobre a nossa ruína. Ele afundou-se na beira do sofá, a cabeça entre as mãos. O titã das finanças tinha desaparecido. No seu lugar estava um homem derrotado e desesperado. Eli, eu ia resolver tudo, murmurou entre os dedos. Só precisava de mais tempo. Estava a proteger-te. A gargalhada que escapou dos lábios de Hannah foi áspera, cruel. Proteger-me. Acendeste um fogo na nossa casa, Richard. E agora dizes-me que só querias manter-me quente. Arriscaste tudo. O meu nome, o legado da minha família, toda a nossa vida. Tudo porque o teu orgulho não conseguia lidar com o facto de que não eras o homem feito por si próprio que fingia ser. Ele levantou o rosto, os olhos cheios de uma mistura estranha de desespero e raiva. O teu nome, a tua família. Achas que eu não sei que vivi na sombra do nome Vanderbilt durante 22 anos? Tudo que construí, todos sussurram. Ah, mas só conseguiu com o dinheiro da família dela. Por isso apostaste com um mafioso. Atirou ela. E quando perdeste, decidiste queimar o reino inteiro para esconder os rastos. Isso não é independência, Richard. Isso é cobardia. O telemóvel dele tocou. Um som agudo e cortante no meio do silêncio tenso. Procurou-o desajeitadamente. Era o seu diretor de trading. O quê? Gritou Richard ao telefone. O rosto passou de pálido a branco como cal. Como assim congeladas? Por ordem de quem? Uma ordem judicial? Isso é impossível. Ouviu por mais um momento, os olhos arregalados de incredulidade. Depois olhou para Hannah, que permanecia sentada, imóvel, o rosto indecifrável. Entendo, disse ele, a voz num tom morto. Desligou sem dizer mais nada. Esse era o Arthur, presumo? Perguntou Hannah docemente. Ou melhor, o efeito dominó do trabalho dele. Richard levantou-se devagar. O medo desaparecera, substituído por uma raiva profunda e gelada. A raiva de um animal encurralado. Foste tu que fizeste isto, sussurrou. Foste por trás das minhas costas e congelaste a minha empresa. A nossa empresa, Richard. Corrigiu ela. E eu não a congelei. Salvei-a, coloquei-a num coma induzido antes que o cancro que lá injetaste a matasse por completo. Levantou-se, caminhando até ele com movimentos fluidos e confiantes. Parou a poucos passos de distância. A vasta sala de estar entre eles. Agora um campo de batalha. Pensaste que eu era apenas uma esposa, disse, a voz baixa e perigosa. Uma socialite, um enfeite bonito no teu braço. Esqueceste-te de quem eu sou. Eu sou uma Vanderbilt. E nós não perdemos. Não abdicamos dos nossos tronos. Nós defendemo-los. O que queres, Hannah? Perguntou ele, a voz áspera de derrota. Um divórcio. Levar tudo o que eu tenho. Ela sorriu devagar. Um sorriso predador. Oh, Richard. Um divórcio é tão simples. Tão banal. Não.
Quero algo muito mais satisfatório. Quiseste construir algo que fosse só teu? Muito bem. Vais ter isso. Vais ter todas as consequências das tuas ações só para ti. Mas a empresa, os bens, o nome, isso é meu. E vou recuperá-los. Isto já não era uma disputa conjugal. Era um golpe de Estado. E Hannah Ross acabava de tomar o poder. Os dias que se seguiram foram uma guerra brutal e silenciosa travada por advogados e contabilistas. Arthur Sterling e a sua equipa moveram-se com velocidade impressionante. A injunção judicial manteve-se, dando-lhes tempo para rasgar os rastros digitais da Aperture Finance. O que encontraram era ainda pior do que Isabella tinha descrito. Uma teia complexa de contas offshore, relatórios falsificados e empresas fantasma criadas para esconder as perdas catastróficas de Richard. Ele andava a roubar a Pedro para pagar a Paulo há anos, e Dmitry Vulov era apenas o último e mais perigoso dos credores. Richard estava encurralado. Legalmente. Paralisado. Os seus ativos estavam congelados. A autoridade de negociação revogada. Era o CEO nominal de uma empresa que já não podia controlar. Estava confinado à cobertura da Quinta Avenida, prisioneiro da sua própria jaula dourada, enquanto Hannah orquestrava o desmantelamento da sua vida a partir da biblioteca do casarão da família. Tinha os homens de Julian Croft a vigiá-lo, não por proteção dela, mas por proteção dele. Vulov não era homem que aceitasse ser enganado. Richard era agora um risco para todos. Hannah trabalhava com precisão fria e metódica. O tipo de precisão que deixaria o pai orgulhoso. Não estava apenas a salvar a empresa. Estava a purificá-la. Ela, juntamente com o Conselho de Gestão de Crise nomeado por Arthur, iniciou o processo minucioso de desmantelamento dos negócios tóxicos de Richard, isolando o fundo fraudulento e preparando um plano de reestruturação para proteger os investidores e os ativos principais da firma. Era uma tarefa hercúlea, mas era uma batalha para a qual ela nascerá preparada. Isabella Serrano tinha desaparecido. No dia seguinte ao encontro com Hannah, fizera as malas, abandonara o apartamento e o novo Audi, e evaporara-se. A equipa de Julian rastreou-a até JFK, onde comprará em dinheiro um bilhete só de ida para Buenos Aires. Estava em fuga, assustada com a possibilidade de se encontrar entre a fúria da esposa e a vingança do oligarca. Já era irrelevante, um fósforo gasto que tinha incendiado uma floresta inteira. Uma semana depois, Richard exigiu ver Hannah. A voz ao telefone soava diferente. A raiva tinha desaparecido, substituída por um cansaço oco e quebradiço. Ela aceitou encontrá-lo na cobertura. Era a hora dos termos finais da rendição. Encontrou-o no seu escritório, uma sala que em tempos fora o seu santuário. Estava rodeado por fotografias dos seus triunfos. A tocar o sino no Nasdaq, na capa da Forbes, com políticos e celebridades. Agora pareciam relíquias de uma civilização extinta. Ele parecia mais velho, menor. Tinha perdido. O conselho quer a minha demissão, disse ele, sem olhar para ela. Vão oferecer-me um pacote de saída para eu sair discretamente. Assumir a culpa por contabilidade criativa e má gestão de risco. Vão evitar a palavra fraude para não provocar pânico. É uma oferta generosa, disse Hannah friamente, considerando que o Arthur podia pôr-te a responder por crimes federais. Era isso que querias, não era? Disse ele, finalmente virando-se para ela. Os olhos estavam vermelhos, mas havia uma estranha clareza neles. Ver-me assim, despido de tudo. Quis proteger o que era meu, respondeu ela. Tu tornaste isso impossível sem te destruir no processo. Isto foi criação tua, Richard, não minha. Ele soltou uma risada curta e amarga. Criação minha. Acreditas mesmo nisso? Sabes o quão pouco disto foi verdadeiramente meu? Caminhou até a secretária, destrancou uma gaveta e tirou um velho livro de capa em couro. Era o tipo de registro que já ninguém usava. Empurrou-o pela superfície polida da secretária na direção dela. Queres saber a verdade verdadeira, Hannah? Disse ele, a voz a cair para um sussurro confessional. O verdadeiro pecado original que começou tudo isto. Não fui eu e a Isabella. Nem sequer fui eu e o Dmitry Vulov, foste tu. E eu. E o teu pai. Hannah franziu o sobrolho, confusa. O meu pai? O que é que ele tem a ver com isto? Morreu há 10 anos. Abre, insistiu Richard. Ela hesitou,
Depois abriu o velho livro de registros. As páginas estavam cheias de entradas meticulosamente escritas à mão. Eram registros de transações financeiras, mas não eram da Aperture Finance. As datas remontavam a 22 anos atrás, ao início de tudo. Reconheceu a caligrafia imediatamente. Era a do pai. O livro detalhava o investimento inicial que o pai dela tinha feito na empresa incipiente de Richard. Mas ia mais longe. Mostrava dezenas de outras transações ao longo dos anos. Contratos encaminhados para a empresa de Richard a partir de empresas controladas pelos Vanderbilt. Doações políticas feitas em nome de Richard para abrir portas. Informações privilegiadas sobre movimentos do mercado antes de acontecerem. Estava tudo ali, no traço preciso e condenatório do pai dela. Richard não era apenas um homem que o pai dela resgatara uma vez. Era um projeto. Uma marioneta. O pai dela nunca deixará de puxar os cordelinhos. Hannah deixou-se cair na cadeira do outro lado da secretária, o livro aberto nas mãos. A sala girava à sua volta. Todo o casamento. Toda a carreira de Richard. Tudo uma mentira. Uma artimanha cuidadosamente construída e gerida pelo seu pai. Richard não viverá à sombra do nome dela. Viverá numa gaiola construída pelo pai dela. E ela fora carcereira, sem o saber. Ele escolheu-me para ti, Eli, disse Richard, em voz baixa. A luta tinha desaparecido dele. Restava apenas uma tristeza imensa e vazia. Viu que eu era inteligente e ambicioso, mas sem família, sem ligações. Era perfeito, maleável. Disse-me no dia do casamento: faz com que ela seja feliz, e eu faço-te rico. Mas trabalharás sempre para mim. Achei que era uma figura de estilo. Olhou pela janela. Durante anos, tentei libertar-me. Tentei fazer negócios sozinho, provar que conseguia. Sempre que tinha sucesso, descobria depois que a mão do teu pai estivera lá, a abrir o caminho. E sempre que fracassava, como convulou, era porque estava sozinho pela primeira vez. E estava completamente fora da minha profundidade. Fui uma fraude, um homem a fingir que era um titã, sustentado por cordas que não conseguia ver, mas que sentia sempre. Olhou de volta para ela, os olhos a suplicar por compreensão. O caso com a Isabela foi patético. Foi errado. Mas foi a única coisa na minha vida que pareceu ser minha. Algo que eu escolhi. Que eu construí. Por mais estúpido e sórdido que tenha sido. Não fazia parte do plano do teu pai. Foi o meu erro. E acho que foi por isso que o fiz. Porque, pela primeira vez, era só meu. Hannah fechou o livro de registros. A raiva, a traição, a fúria justa, tudo evaporado. Restava apenas uma dor profunda e oca. Ela vencera a guerra, mas acabava de descobrir que a guerra em si era uma farsa. Vira-se como a poderosa rainha a defender o seu reino, quando na verdade fora apenas um peão no jogo póstumo do pai, tal como Richard. Eles não eram rei e rainha. Eram duas marionetas numa caixa lindamente decorada. E uma delas cortara finalmente os fios, fazendo desmoronar todo o palco. Já não havia nada a dizer. O caso, o dinheiro, as mentiras, eram apenas sintomas de uma traição mais profunda. O casamento era uma farsa. A empresa era uma farsa. A vida deles juntos era a maior farsa de todas. Ela levantou-se e dirigiu-se à porta. Onde vais? Perguntou ele. Hannah parou com a mão no puxador. Olhou para o homem que era seu marido, mas também um estranho. Um cúmplice numa vida que ela não sabia que estava a viver. Viu-o como ele era realmente. Um homem partido muito antes de alguma vez lhe ter partido o coração. Não sei, disse ela. E a sua voz já não era fria nem poderosa. Era apenas cansada. Sinceramente, não sei. Saiu, deixando-o sozinho com as fotografias e os fantasmas. O silêncio da cobertura finalmente, verdadeiramente absoluto. No fim, não houve vencedores. Apenas sobreviventes. Hannah não pediu o divórcio. Em vez disso, orquestrou uma saída. Richard demitiu-se, assumindo discretamente a culpa em público, e desapareceu da sociedade nova-iorquina, mudando-se para uma vida solitária e tranquila na costa oeste, vivendo de um fundo que ela criou, suficiente para estar confortável, mas nunca poderoso novamente. Hannah, a rainha relutante, assumiu o controle total do Império Vanderbilt.
a verdadeira herdeira do pai, de uma forma que nunca desejara. A história deles tornou-se uma lenda sussurrada nas salas privadas do poder, um conto de advertência sobre amor, mentiras e o peso esmagador do legado. Serve como lembrete brutal de que, nas torres reluzentes dos ricos, os segredos mais perigosos não estão escondidos em contas offshore, mas no coração humano. E você? O que pensa? Hannah fez bem em assumir o controlo? Ou estava tão presa quanto Richard? Deixe-nos a sua opinião nos comentários abaixo. Se ficou cativado por esta história de traição e verdades escondidas, clique em gosto, partilhe com alguém que adora um bom drama, e não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais histórias reais que não vai conseguir esquecer.